Boa noite a todos. Olha, a primeira coisa, nós estamos muito alegres por ver companheiros de jornada pela primeira vez aqui às quintas-feiras. Digo que estamos alegres, mas também queremos ficar felizes que vocês continuem vindo, porque a alegria é momentânea, né? E a felicidade é mais duradoura. E nós queremos que vocês nos deem essa felicidade de continuar vindo também às quintas-feiras. Não sei se já vem, alguns sei que vêm já às segundas-feiras, mas quintas-feiras nós estamos procurando recuperar esta palestra que fazíamos antes da pandemia, né? Que é baseada exclusivamente no Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Evangelho de Jesus, né? E é por isso que nós estamos muito felizes, queremos continuar felizes com a vossa vida. Alguém pela primeira vez aqui na casa Chico Xavier? Muito bem, que beleza, sejam bem-vindos. Aqui é um bom lugar, sabiam? É um lugar onde a gente, se chegou com dor de cabeça, ela passa. Se chegou com febre, também passa, não é? Se estávamos meio para baixo, vamos ficar para cima, porque aqui é um lugar muito energizado, é um lugar tutelado pelos bons espíritos. Quem são os bons espíritos? Os espíritos somos nós, quando desencarnarmos, né? Quando deixarmos o corpo físico. Nós também vamos ser espíritos e, a depender do nosso conhecimento, nós também vamos ser tutores, companheiros ainda encarnados, né? vamos ter missão para continuar trabalhando. O fato de desencarnarmos não quer dizer que deixemos de trabalhar. É igual ao aposentado, né? Eu, por exemplo, sou um aposentado que continuo trabalhando, né? Já estou no exercício, já estou compreendendo que quando desencarnar, vou continuar trabalhando também, né? Já estamos treinando. Nós temos aqui, começamos hoje às 18 horas, estudando a obra do Livro dos Médiuns, que nós convidamos aqueles companheiros que já fizeram o Livro dos Espíritos, que é de bom tom se juntarem a nós aqui às 18 horas, porque como o livro, o curso está iniciando, ainda estamos em tempo de compreender e de agregar mais conhecimento para nós, para a nossa evolução espiritual. Tá bom? Então, mais uma vez, estamos alegres e queremos ficar felizes ver todos vocês aqui na próxima quinta-feira também. Mas não deixem de vir às segundas também, tá bom? É muito bom porque a gente consolida a nossa fé, a gente começa a se sentir diferente, a gente começa a se sentir mais confortável. Às vezes a gente está meio que andando de lado e de repente encontra um reconforto, encontra um fortalecimento e não sabe de onde vem. Mas vem justamente porque nós nos abrimos para as coisas de Deus, não é? Porque nós somos edificadores, somos os construtores de nós mesmos. Então, só nós podemos fazer esse trabalho. Tá bom? Então, nós vamos ler aqui nas nossas palestras, nos nossos estudos, sempre fazemos a leitura de um livro de harmonização, que são livros com mensagens de Jesus trazidas pelos apóstolos, né? Que é o Fonte Viva, ou o Pão Nosso, ou Vinha de Luz. Tem mais alguns outros livros que agora me falha a memória. E é muito importante aqueles que puderem ter esse livro em casa e ou de manhã ou à noite abrir uma página desses livros de forma aleatória, porque a página que abrirmos é que nós estamos precisando de ler, de ouvir, de refletir nesse momento, tá? Então nós vamos abrir o Fonte Viva de forma aleatória e vamos encontrar na página 70, é uma codificação de Francisco Cândido Xavier, comunicação do Espírito Emmanuel, que era o seu tutor, era o seu mestre,
enquanto Chico viveu encarnado, né? E o título é Solidão. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E ele mais clamava, dizendo: seja crucificado. Já podemos imaginar do que se tratou, né? Está no Evangelho de Mateus. Mateus, que era um dos principais apóstolos seguidores de Jesus. À medida que te elevas monte acima no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos de incomensurável tristeza que constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriram contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam o aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos que partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certo ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz se lhes descortine à frente. Em torno de ti a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura. Choras, indagas e sofres, contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão com o serviço aos semelhantes gera grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor que escalou o calvário de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores constrangidos à punição em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento, e não olvides que pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Aqui a referência a Jesus, que nos trouxe todos os exemplos e ilumina o nosso caminho para que melhor possamos prosseguir a nossa jornada. E agora, como sempre fazemos, na abertura de todas as palestras e estudos, vamos fazer a prece de harmonização. Deus, Pai Celestial, de imensa bondade, causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema, Jesus, mestre, irmão, leitor e intérprete de todas as leis divinas, das leis morais, e que nos trazes tantos ensinamentos a partir da tua reflexão quanto às nossas necessidades, espíritos de almas encarnadas em necessidade de aprendizado, em necessidade de regeneração. Que a tua luz, Senhor, esteja conosco através dos bons espíritos, através dos espíritos que tutelam esta casa, Francisco Campos Xavier, Eurico Barçanu e tantos outros que, naturalmente, anjos guardiães de cada um de nós, que nos auxiliam, que nos encaminharam nesta quinta-feira, para que viéssemos até aqui ouvir as palavras do Cristo em nosso benefício, em nosso esclarecimento e em nossa iluminação. Ficai conosco, Senhor, e inspirai as nossas companheiras que nos vão trazer a reflexão do Evangelho à luz da doutrina do Cristo.
Que assim seja, graças a Deus. Então, as nossas companheiras de jornada, né? Somos todos companheiros de jornada. A Edenice vai nos falar sobre o suicídio e a loucura. O suicídio, já todos sabemos, que é o maior flagelo que o homem pode proferir contra si mesmo, né? E é procedido, às vezes, em momentos de loucura, né? São situações um pouquinho diferentes, mas não deixa de ser suicídio, direto ou indireto. E depois a Thelma vai nos falar sobre bem e mal sofrer, né? A gente chama de sofrer, mas na verdade são as necessidades que nós temos de exercitar-nos nos efeitos causais de nós próprios lá no passado, né? E a Thelma também nos vai falar sobre o mal e o remédio, ou seja, todo mal tem remédio, e é isso que nós estamos procurando nesta tarde e noite de hoje, né? Nos fortalecendo. Tá bom? Denise, seus 20 minutinhos, né? Compilados. Que responsabilidade, né? Estamos dando continuidade, né, ao capítulo 5. Vamos fazer o estudo dos itens 14 a 17. Suicídio e loucura. Para mim não foi fácil. Quando eu li e refleti, para mim foi bastante difícil esse tema. É um tema muito difícil, porque a gente sempre acha que a gente sabe muito, né? E, na verdade, a gente não sabe nada, porque o que passa na mente, né, e no espírito de cada um, a gente não pode julgar, né? E a gente, às vezes, fica achando que a gente está julgando, mas não. O estudo que eu fiz, né, assim, mínimo, pequeno, é só coisas que eu vi na literatura, né, que eu escuto na literatura, que eu leio, sem julgamento nenhum, né? Então, eu vou ler um trechinho aqui do item 14. A calma e a resignação, obtidas pela maneira de encarar a vida terrestre e pela fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é a melhor proteção contra a loucura e o suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura é devida à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira com que o Espiritismo faz encarar as coisas desse mundo, ele toma com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o teria desesperado em outras circunstâncias, é evidente que essa força, que o coloca acima dos acontecimentos, preserva sua razão dos estremecimentos que sem ela o teriam perturbado. Então, eu vou ler um trechinho pequenininho, do livro Vivendo no Mundo dos Espíritos, pelo espírito Patrícia, que é aquele do livro Violetas na Janela, psicografia... Faz chorar as pessoas, né? Há uma peça que faz chorar as pessoas. Psicografia da Vera Lúcia Mairizek. Ela fala sobre, nesse texto grande, ela fala sobre a loucura. Eu vou ler só um pequenininho. O cérebro humano é maravilhoso. Residência central da alma, arquivo de nosso passado, nascedouro de toda a criatividade humana, sede de toda felicidade e alegria, quando isento de conflitos. Então, é tudo isso, toda maravilha, quando é isento de conflitos. Porque quando tem o conflito, aí vem a fragilidade, né? E o desequilíbrio mental, que o livro, assim, a literatura é essa de 1800, né? O Evangelho, toda essa obra de Kardec de 1800 e tal. Hoje em dia não se fala muito em loucura, né? Se fala em desequilíbrio mental, desequilíbrio da mente. Então, o desequilíbrio mental surge quando vivemos em desacordo com as leis de Deus, né? Causando muitas quebras, muitas rupturas no centro da razão, levando
a essas doenças da mente. A gente está sempre buscando, como a gente viu no começo desse capítulo, que a gente está estudando sobre aflições, a gente sempre está buscando um culpado, um responsável pelas nossas aflições, né? Em causas exteriores, em outras pessoas, em obsessores, né? Mas nem sempre é aí que está a causa desses distúrbios. Esses males estão dentro de nós, né? Estão em nós mesmos, que é fruto das nossas escolhas erradas que a gente fez, né, em vidas passadas, num passado cheio de erros. O espírito reencarnado, com a mente já adoecida, né, ele pode recordar parcialmente, de forma confusa, lances de seu passado no erro, né? E isso perturba tanto o seu cérebro, já predisposto à doença, por tantas maldades que fez, não conseguindo se equilibrar. Recordações do passado não prejudicam pessoas equilibradas e que já repararam os seus erros, né? Mas a mente perturbada tem pensamentos fixos, que acabam levando a esses distúrbios mentais. Se tudo que acontece com a gente encarar como um castigo, né? Reclamando, se revoltando, a gente vai estar tornando o peso da nossa cruz muito maior do que realmente ela é, né? Jesus disse assim, né? Que com ele, se a gente estivesse seguindo ele, se a gente estivesse ao lado dele e ele ao nosso lado, né? O nosso fardo seria leve, nosso jugo suave. Mas com ele, se a gente se afasta, né? A gente sente o peso muito maior, né? Então é isso que o Espiritismo, essa doutrina abençoada, porque acredito que todos que vieram aqui, todos que estão aqui, acreditam ou têm o Espiritismo como alguma coisa, que traz alguma coisa boa, né? Ninguém vem aqui para escutar a gente falar uma coisa que não acredita, né? Então, o Espiritismo traz para a gente tudo isso, né? Esclarecendo quanto às verdades do mundo espiritual, né? Que somos imortais, que sobre a vida futura, sobre a reencarnação, que a gente vai encontrar com nossos entes queridos, nossos amores, né? Que nós vamos reparar o mal que fizemos, que a gente vai ser perdoado, que a gente pode perdoar. Então, assim, verdades que permitem que a gente suporte os revés, as dificuldades do dia a dia com força, com coragem, né? Porque sabemos que Jesus não abandona nenhum de nós, né? Ele disse que nenhuma ovelha se perderia do rebanho dele, né? E nós somos suas ovelhas. E que Deus é um Pai amoroso e justo, misericordioso. Então, Ele não nos falta quando estamos, né? Quando estamos com Ele. Então, a gente aceitando com resignação os acontecimentos, os dissabores da vida, sem nos vitimizarmos, né? Porque isso só eleva mais o nosso sofrimento, a gente vai preservar a nossa razão, né? A nossa saúde mental. Podemos sentir a dor da separação, a perda de um ente querido, a perda de uma situação financeira que a gente tinha melhor e de repente perdemos aquele equilíbrio, né? Mas o sofrimento é opcional, né? Aquele sofrimento que dilacera, né? Que a gente acaba elevando a um grau que acaba fazendo mal realmente para a gente, né? Então, só transforma a dor numa coisa muito insuportável, porque as dores, os sacrifícios, né? Esses dissabores fazem parte da vida de todo mundo, né? Nesse planeta de provas e expiações. Mas como a gente vai lidar com essas dores é que faz essa diferença, né?
Então, às vezes, a gente fica muito atormentado de um jeito que desequilibra, né? Desequilibra nosso cérebro, nosso perispírito, nos afundando em tormentos ainda maiores, que levam muitas pessoas à loucura e até ao suicídio, né? Às vezes começa com uma tristeza muito grande, passa a uma depressão profunda e muitas pessoas procuram tratamento, né? Tratamento médico, tratamento espiritual, numa casa religiosa que acredite. Muitas vezes consegue controlar, muitas vezes não consegue controlar, né? Eu tenho o caso de uma amiga que perdeu uma sobrinha, que tinha uma situação financeira, um emprego bom, era separada, mas tinha um filho adolescente, os pais vivos que davam muita atenção. Ela começou com uma depressão muito profunda, e ela fazia tratamento. No meio do tratamento, o médico resolveu, não sei se ela trocou de médico, mas resolveram trocar a medicação, ela estava mais controlada, e nessa troca de medicação ela se desequilibrou totalmente, e ela se suicidou. Então, ela não estava consciente do que estava acontecendo com ela, na verdade, né? Porque aqui eu vou falar agora sobre suicídio, e aqui no 15 fala assim: ocorre o mesmo com o suicídio, excetuando aqueles que se verificam no estado de embriaguez e de loucura, né, quando a pessoa está doente, e que se podem chamar inconscientes. É certo que, sejam quais forem os motivos particulares, sempre há, por causa geral, algum descontentamento. Então, a pessoa não está feliz com a sua vida, não está feliz com o seu corpo, não está feliz com o seu emprego, não está feliz com a cidade onde mora, não está feliz com o curso da sua vida, né, com a casa onde mora. Então, aí muda de casa, muda de cidade, muda de esposa, de marido, e não resolve, né? Porque é muito mais, o descontentamento é muito maior do que coisas, né? Do que acontecimentos, né? Que a pessoa não sabe nem explicar por quê. Por isso é muito difícil falar sobre o suicídio. Para mim é muito difícil. A incredulidade, no 16 diz assim: a incredulidade, as simples dúvidas sobre o futuro, ou numa palavra, as ideias materialistas, são as maiores estimulantes ao suicídio. Então é outro foco, né, sobre o suicídio, né? O materialismo é muitas vezes a causa do suicídio, né? Que o materialismo não acredita em nada e acredita que, se acabar com o corpo, acaba com tudo, acaba com o sofrimento. Então ele fala: melhor que ficar sofrendo é acabar tudo de uma vez agora, né? Ele não entende que somos seres espirituais, que ele é um ser espiritual, que ele vai acabar com o sofrimento do corpo, né? Mas que o espírito continua. Ele não acredita no espírito, então, né? Então o desespero vem quando não tem uma luz no fim do túnel, porque ele não tem esperança de nada, né? Acabou aqui, acabou, é um nada. Ele não entende que, abreviando a vida física, ele acabando com a vida física, ele vai sofrer muito mais. Porque quando ele desencarnar, ele vai se dar conta dele vivo, né? Que ele não vai entender nada, porque ele não acreditava. Ele vai sentir a dor do que ele fez com ele mesmo, né? As dores que vão ser como dores físicas, se for por afogamento, ou por um tiro, ou por enforcamento. Ele vai sentir a dor daquilo. E, além disso, ele vai carregar ainda todo aquele sofrimento que ele já tinha antes de cometer aquele ato, né? Então, são sofrimentos muito maiores, né? E tem um outro caso de suicídio também, que é consciente, que é a eutanásia, né? A eutanásia é uma forma de suicídio, né? Consciente e programada. Quando a pessoa, por exemplo, tem uma doença terminal, né, ou degenerativa, e sabe que só é sofrimento, só dores, e que vai ficar num estado vegetativo, muita gente, antes de estar naquele estado já que não consegue mais fazer nada, ela escreve uma carta, ela pede ao juiz
para ser desligada, né? Para realmente que façam eutanásia, que ela possa morrer. Agora mesmo, essa semana eu li uma notícia que no Peru teve o primeiro caso de eutanásia de uma mulher de 47 anos, que ela estava numa situação terminal, com exceção à lei, porque tem países que já têm isso na lei, né? Graças a Deus que aqui não, sem julgar, né, gente? Sem pensar em julgamento, eu não estou julgando ninguém, é só o que eu leio na literatura mesmo. Mas no Peru aconteceu esse caso. Ela, eu acho que mandou ao juiz, né? E o juiz determinou que isso poderia acontecer. Então, assim, dá tempo, senhor Otávio, de eu ler um trechinho aqui? Tem 5 minutos. 5 minutos? Eu vou ler rapidinho. Aqui. Parou, está parado. Esse está parado. Desencarnou. Mas eu acho que parou de novo. Faltam 5 minutinhos. Então, eu vou ler só um trechinho, que é do livro Céu e Inferno, né? No capítulo 5, segunda parte, Suicidas. E é um ateu, né? O senhor JBD, que era um homem muito instruído, né? Intelectualmente instruído, mas muito materialista. Ele não acreditava em Deus nem na existência da alma. Então, a pedido de um parente, né, foi evocado 2 anos depois que ele morreu na Sociedade Espírita de Paris. Então, quando ele é evocado, ele responde, né, sofro. Aí perguntaram para ele, né, essa evocação, isso que trouxemos você aqui, é penosa ou é agradável? Aí ele disse que não, que é penosa. A morte foi voluntária? Ele disse que sim. Aí ele fica irritado, né, e ele rasga o papel que ele estava escrevendo, né, passando essa mensagem, ele rasga, quebra o lápis. E aí disseram para ele, tente calma que nós todos vamos orar a Deus por vós. E aí ele diz, sou forçado a crer em Deus. Olha que doideira. Sou forçado a crer em Deus. Então, aí perguntam, né, que motivo poderia ter levado ao suicídio? O tédio de uma vida sem esperança, né? Não tinha esperança de nada, né? Ele, de repente, ele tinha uma vida muito tediosa, ele não fazia nada para que melhorasse, e era um intelectual, né? Era uma pessoa instruída, mas ele não tinha esperança de nada. Então, aqui na notinha de Kardec, ele diz, concede-se o suicídio quando a vida é sem esperança. Procura-se, então, fugir-lhe a qualquer preço. Com o espiritismo, ao contrário, a esperança se fortalece porque o futuro se nos desdobra. Então, quando a gente tem a noção da vida futura, né, você tem outra perspectiva. Aí perguntam a ele, e adiantou alguma coisa? Você quis fugir, né, dos problemas, das vicissitudes. Adiantou? Você agora é feliz? Aí ele continua dizendo, por que não existe o nada? Ele não se conformava, né, de jeito nenhum. Pedem a ele para descrever da melhor forma possível a situação atual dele. E ele diz, sofro pelo constrangimento em que estou de crer em tudo quanto negava. O maior sofrimento dele, ele saber que tudo que ele negava estava acontecendo, né? Que ele estava vivo ali. Depois perguntam a ele, e de onde que vinham essas ideias materialistas que ele tinha antigamente? Ele diz, em anterior encarnação eu fora mal, e por isso condenei-me na seguinte aos tormentos da incerteza, e assim foi que me suicidei. Quer dizer, ele mesmo se condenou a ficar na incerteza, a não acreditar em Deus, a não acreditar em nada, a não acreditar na vida espiritual. E ele fala, quando você se afogou, tinha ideia das consequências, né? Ele, não, nenhuma, porque para mim era um nada. Depois que eu vi que depois que tudo que eu fiz, né, teria que sofrer mais ainda. E aí ele pergunta, estais bem convencido agora da existência de Deus, da alma e da vida futura? Tudo isso muito me atormenta. Então, o maior tormento dele era
não dá o braço a torcer que existia um Deus que era superior a ele, né? Porque o orgulho, aqui fala, né? Que o orgulho torna a pessoa irredutível, então com isso ele vai continuar sofrendo, enquanto ele não tirar esse orgulho dele, ele não vai melhorar, né? E uma última frase que eu queria falar, que eu escutei num podcast que eu estava escutando ontem, de uma mocinha de 17 anos que está em estado terminal e que deram 6 meses mais ou menos de vida, ela já viveu 2 desses 6, ela fala assim, o amor cura. Ela diz que é uma frase que ela gosta muito, o amor cura. Ela fala, pode não curar o câncer que eu tenho, mas cura minhas feridas, né? Então, o amor, né, gente? A gente sabe que o amor é aquele remédio, né, que realmente cura as feridas, para que a gente não caia numa loucura, num suicídio ou outras coisas também, né? Obrigada, gente, por me escutar meu estudinho. Muito bem, Denise, obrigado. Como bem a Denise falou, nós não podemos julgar, porque quem comete esse desatino invariavelmente está em algum desespero. Mas também temos esse desatino por falta de conhecimento. E a gente sabe que há pessoas com doenças graves indo para a Suíça pagar para receber a eutanásia. Isso é lamentável, porque a reencarnação é uma concessão divina, porque nós recebemos como necessidade de estarmos neste mundo, entre os bilhões de mundos que temos no universo, mas a nossa oficina de trabalho é aqui. Então nós recebemos uma concessão divina ao recebermos mais um corpo físico para podermos nos movimentar. E não é um corpo, não é um instrumento que nós construímos. Nós não sabemos, não temos esse poder. Então, se nós não construímos, não devemos destruir. Um minuto a mais de vida física pode ser o que precisamos para ter uma vida espiritual mais tranquila, não é? Então, agora vamos passar para a nossa querida Thelminha. Chamamos ela de Thelma Doce, porque temos aqui uma Thelma Salgado. Entendeu? Vocês vão ver como é que ela é docinha. E ela vai nos falar sobre bem e mal sofrer, e em seguida, nos seus 20 minutos, não sei como é que ela vai fazer isso, o mal e o remédio. Ou seja, não sei como é que ela vai fazer com que a gente não sofra e ainda nos dá remédio. Tá bom? Tá ligado. Foi acreditando. Boa noite a todos. Para o pessoal que chegou aqui hoje pela primeira vez, se quiser outras informações da nossa casa, por favor, nos procura depois, tá? Podemos. Temos passe no final, eu esqueci de falar. E temos o passe também no final, tá? Então, o bem e o mal sofrer é uma reflexão, como a nossa colega Denise disse, não é uma palestra, a gente ainda não está nesse caminho, ainda não estamos preparados. Eu, por exemplo, não estou. Mas eu fui ponteando aqui o texto e vou ler só o primeiro parágrafo para dar uma introdução para a gente. Então, diz assim, o bem e o mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, dele é o reino dos céus, não se refere à generalidade dos sofredores, pois todos os que aqui estão sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha, mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas
pode conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, porque vos falta coragem. É aquilo que há pouco a Edenice colocou, as pessoas que não enfrentam no momento um desvio da sua condição financeira, de uma doença, enfim, sem julgar, mas é a falta de coragem e de um conhecimento espiritual, mais ainda. A prece é um suporte para a alma, mas ela não basta. É preciso que seja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Muitas vezes foi dito que ele não colocava um fardo pesado sobre ombros fracos, mas o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Por mais penosa que seja a aflição, não chega à magnitude que terá a recompensa. Mas é preciso merecer essa recompensa. E é por isso que a vida é cheia de tribulações. Olha, começando aqui com a fala de Jesus, que ele vem e diz para a gente assim: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está em João, quem quiser estender, no capítulo 16, no versículo 33. Bem, é Jesus dizendo isso, eu venci o mundo, né? Superior, Espírito perfeito. Mas, e a gente para as coisas de Deus verdadeiramente? Poucos, né? Enquanto estamos assim, com aflição e dor, é o momento que a gente busca Deus. Enquanto estamos na alegria, tudo é divino, tudo é maravilhoso. A gente até esquece. Quem se lembra realmente daquilo que Jesus falou, orai e vigiai? Pouco quando a gente está feliz, casa cheia, a família perfeita, realmente poucos, mas bem poucos mesmo, lembram. A gente não lembra. Nada nos aborrece, afinal, frequentemente, nós frequentamos a casa espírita, uma igreja, um templo, ajudamos obra social, participando da obra social, cestas básicas, participamos do Natal sem fome, enfim, somos do bem. Pensamos, né? Sim, é certo que somos do bem, porque há muito que nem isso pensa nem faz. E a gente pergunta, mas por que as tribulações? Ora, gente, vamos refletir. Jesus esteve aqui para trazer para a gente os ensinamentos pelo sentimento, pelo amor. Tudo ele pediu diferente daquilo até então que tinha. É meu, eu vou tomar, eu quero, era a força e a espada. E ele vem com a solicitude, com a calma, com todo envolvimento, explicando para a gente: perdoa,
dar o outro lado, não é ser bobo. Que é isso? É a gente ser tolo com as ingratidões, com as ofensas. Não é a forma de ver. E aí a gente segue. Estamos conscientes de nossa trajetória evolutiva. Todos nós aqui que seguimos já escolhemos a doutrina espírita, já sabemos que estamos aqui para evoluir. Essa terra é uma caminhada, é uma escola, é um hospital que a gente veio aqui curar as nossas dores, aprender como fazer, como Jesus disse para a gente, pelo amor, não pela espada, e aí despertar esse sentimento que todos nós temos. Por pior que seja a atitude de alguns, o sentimento, a faísca divina, como costuma ter na nossa literatura, na própria Bíblia, diz para a gente. E Jesus pronunciou isso em diversas falas dele. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E aí a gente fica assim, sempre, mas ele era Jesus, mas ele era Paulo. Quem se lembra do início do Paulo, né? Do Saulo, antes de Saulo? Cometeu um monte de enganos, né? Parou, refletiu e aprendeu pela dor. Então, nosso momento aqui que estamos refletindo pela dor, né? Perder aqui. O bem e o mal sofrer, muita gente pergunta, por que eu? Por que comigo? Eu sempre, né, o que eu disse, eu vou à minha igreja, eu faço caridade, eu nunca matei ninguém, eu nunca ofendi, eu não tomei nada de ninguém, eu sempre trabalhei. E por quê? A doutrina nossa explica que a gente, como eu falei, na escola, a gente vai para aprender a fazer melhor. A dor vai curar aquilo que a gente adquiriu com a maldade, né? Com os pensamentos. Hoje está comprovado que o câncer é uma forma de mágoa, de ódio, de não perdão. E a gente traz a doença para o corpo, porque ela já vem primeiro na alma, para depois passar para o corpo. Então, seguindo aqui, as aflições não é um privilégio, como fala o espírito que compõe, que dá esse texto para a gente, Lacordaire. Não é um privilégio do pobre, como fala ele. Sobre a palha ou sobre o trono, é para todos. Há uma hora que o grande... por que acontece comigo? Porque eu não tenho o emprego que eu queria e o cara está sempre ali no bem bom. A gente está colhendo, como dizia Chico, a um amigo e vizinho, a gente está colhendo, fazendo a colheita. Ele está plantando. Vamos ver o plantio dele como será, a colheita dele como será. Ainda não temos, nesse tempo agora aqui, bagagem para desfrutar do mundo de regeneração. As nossas aflições já vêm
saímos do mundo primitivo, tivemos a criação simples e ignorante, mas Deus deu para todos nós o livre-arbítrio. Você vai para o bem ou para o mal. Aí é uma escolha sua. Ora, estamos no hospital, meus amigos, curando nossas dores. Ora, na escola, fazendo a prova para saber se aprendemos realmente. Aprendemos com amor, aprendemos o que Jesus trouxe para a gente há 2000 anos atrás e ficamos batendo na mesma tecla. Consciente de que a aflição e a dor é o resultado da transgressão das leis divinas e até dos homens, né? Porque cometemos também aqui transgressões das leis sociais. Esta caminhada é para todos, tá? Então, aqui a gente tem assim no final: quando vos ocorrer um motivo de dor ou de contrariedade, esforçai-vos para superá-lo. E quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com uma justa satisfação: eu fui mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode então ser assim traduzido: bem-aventurados que têm oportunidade de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois terão centuplicadas as alegrias que lhe faltam na terra. Após o trabalho vem o repouso. Então, no final aqui, né, desse primeiro bem mal sofrer, a gente precisa ter a consciência que Deus é justo e bom. E nada que a gente está passando é injusto, porque senão a gente estaria julgando Deus como que dá mais para um, menos para outro, deu a doença para a gente. Então, que a gente sempre procuremos, nesse momento que as aflições batem à nossa porta, reconhecer primeiro, pela fé, ligar realmente a Deus e pedir força para Ele, superação, e saber exatamente que Ele não dá nada que não tenhamos o merecimento, tanto de bom ou quanto não tão bom, que a gente acha que a dor para a gente é ruim, mas com o tempo vamos entender que aquela dor fez tanto bem, ajudou-nos tanto a superar tantas coisas que de repente a gente foi salvo pela dor de não ter passado. E o tempo aí? 1 minuto. Então, deixa eu só dizer com relação ao mal e o remédio. 1 minuto só para o remédio. Eu quero ver o que você vai fazer. Conhecereis a verdade. 3 minutos. Conhecereis a verdade vos libertará. Está em João também, no capítulo 8, 32. Dá uma procura lá. Mas aí eu boto o final para vocês assim. Escolhemos essa doutrina que nós que estamos aqui, que nos acolhe, que nos consola,
que nos esclarece e que nos orienta. E tem uma frase que eu achei linda, que também está em João, que é de Jesus. Se saber dessas coisas, de toda orientação, que a Bíblia, cada um que siga, mas pegamos a Bíblia e tentamos realmente entender o propósito que estamos aqui de se melhorar, nos tornarmos pessoas do bem, pessoas melhores. Se saber dessas coisas, bem-aventurados sois de praticares. João, capítulo 13, 17. Obrigada. Nós agradecemos, Thelma. Muito bem. A Thelma se referiu aos enganos de Paulo. É o apóstolo Paulo, né? Ou São Paulo da Igreja Católica. Né? Na primeira parte da sua vida física, ele foi um judeu, um fariseu, um comandante lá da regência que defendia as leis de Moisés, que era dentro por dentro e olho por olho. Né? Ele foi, diga-se de passagem, assassino e mandante de assassinatos. Mas na segunda parte da sua vida, Jesus lhe tinha reservado uma outra tarefa, que era ser o maior divulgador da doutrina de Jesus, da doutrina do Cristo. Nós chamamos da doutrina espírita. Porque Jesus sabia que com a mesma veemência com que ele defendia as leis de Moisés, que eram as leis que vigiam a época antes de Jesus, com essa mesma veemência, com esse mesmo afinco, ele defenderia as leis divinas, as leis de Jesus, uma vez ele transformado, como aconteceu no caminho de Damasco, que seria. Quem tiver a oportunidade, leia um livro pelo título Paulo e Estevão, que é uma grande base para o conhecimento não só da história, como da doutrina. E a Thelma também nos falou sobre a trajetória evolutiva. E falando da trajetória evolutiva, eu estava olhando assim, somos 4 do sexo masculino e 25, 26 do sexo feminino. Mas não nos preocupemos com isso, homens. Não vamos nos preocupar porque somos menos. Nós também já fomos mulheres e elas já foram homens. E possivelmente em futura reencarnação voltaremos a inverter, tá? Porque nós reencarnamos no sexo em que precisamos. Eu costumo brincar que eu tenho tanta certeza que já fui mulher e ainda vou voltar a ser, que eu já me estou adiantando, já estou lavando louça lá em casa. Viram? Então, essa é a nossa trajetória evolutiva. Bom, agora vamos nos preparar para o passe, tá? Vamos pedir a Ercília, já está na cabine, e nós vamos fazer a invocação a Jesus, que faça com que os bons espíritos aqui estejam presentes, que nos protejam, nos auxiliem nesse momento em que buscamos transferir para todos os companheiros, segundo as necessidades, o merecimento de cada um, o remédio divino que nos conforta, que nos faz mais dignos da tua luz, Senhor. Ficai conosco durante esse momento e fazer com que estejamos receptivos aos teus ensinamentos e à tua profundidade misericordiosa. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos lá, meninas. Eliane, você vem para aqui, fica aqui.
para encerrarmos, vamos pedir a Helenice, que nos vai fazer a prece de encerramento, e assim vamos alegres e felizes para nossos lares. Então, agradecendo muito a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, Chico Xavier, a toda a espiritualidade que está aqui conosco, trabalhando para que cada um receba um remedinho para curar a sua dor, a sua angústia, nesse momento, nessa noite, nessa existência. Jesus, acompanhe-nos até nossos lares, que possamos levar as melhores energias até nossos entes queridos que estão nos aguardando, que todos que aqui não puderam chegar, que também possam receber esse cadinho de positividade, de amor e de sustentação. Graças a Deus, que assim seja, e que tenhamos um ótimo final de semana. Então, semana que vem será repetindo uma alegria renovada e uma felicidade prolongada, ter tantos companheiros quanto tivemos hoje. E o tema será: a felicidade não é deste mundo, mas é que iniciamos a construí-la. Tá bom? Boa noite, obrigado.